Seja muito bem-vindo de volta ao canal Português com Eduardo Moura. Seguimos com a nossa segunda parte sobre o conteúdo classes de palavras. Pois é, hoje vamos falar de verbo e advérbio. Porém, é muito importante que você tenha assistido a primeira parte. Ou assiste esse conteúdo, depois volta lá na primeira parte, mas não deixa de assistir, ok? E onde está, Eduardo, a primeira parte? Vai estar no campo de descrição desse vídeo para você se conectar e assistir a primeira parte que fala dos substantivos e dos adjetivos, ok? Hoje nós vamos falar de verbo e advérbio, que são muito importantes aí para quem está fazendo seus estudos para provas de concurso e, volto a dizer, também especialmente para a galera que tem vindo aqui no canal para fazer a correção da prova do Cefet, Pedro II, enfim, quem vai trabalhar com essas provas esse ano também é muito importante. Mas é um assunto, como eu disse, para qualquer tipo de estudante que está aí se interessando e procurando fazer uma prova que tenha língua portuguesa, ok? Então, volta lá no conteúdo. Assim como eu disse do substantivo e do adjetivo, esse material está aqui liberadinho para vocês. Vocês podem tirar print, podem anotar, fiquem à vontade. Eu estou colocando aqui no canal a possibilidade de quem quiser receber esse PDF. Eu estou mandando esse PDF, ele em branco, você vem aqui, assiste a aula e corrige, e aí por um custo simbólico, promocional, para ajudar aqui a manter a estrutura do canal por apenas R$2, ok? A chave Pix está no campo de descrição e você pode mandar o comprovante e aí eu te mando o PDF, ok, gente? Vai ter algumas oportunidades que eu não poder mandar no momento o PDF, porque eu posso estar na rua, posso estar dormindo, posso estar fazendo alguma outra coisa, dando aula, trabalhando, mas assim que eu puder, eu respondo e mando para você o PDF. Não vou deixar de mandar, pode ficar tranquilo, tem gente que já mandou e recebeu tranquilamente, ok? Então, tem que apoiar o trabalho aqui, gente. Tem que apoiar o conteúdo. Sem apoiar, a gente não consegue fazer mais nada de graça para vocês. Então, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí que é importante. Ok? Dá o like, solta o dedinho aí para gente. Redes sociais, Instagram, @prof. Eduardo Moura, Facebook, Português com Eduardo Moura. Vamos começar aquela dinâmica do bem. Eu venho para baixo, GC sai, a gente vai falar de verbo e advérbio. Começando pelo verbo, gente. O verbo é a classe de palavra que indica o quê? Se você vê desde o seu ensino fundamental, ele indica ação. Opa, foi rápido. Opa, tá muito rápido. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Indicou ação, estado ou fenômeno da natureza é verbo. Ok, gente? Se você puder conjugar, é verbo. Vai ter alguém aí com alguma duvidazinha na cabeça e vai perguntar: Ô, Eduardo, choveu é verbo, mas eu não posso conjugar ele em todas. Eu não posso conjugar ele em todas, em todas as formas. Ele não tem sujeito. Como é que eu vou conjugar? Posso conjugar eu chovi, tu chover? Não dá. Eu sei que não dá. Mas o fenômeno da natureza, se você usar ele metaforicamente, você consegue conjugar. Então, até o fenômeno da natureza você consegue conjugar, sem esquecer que você consegue fazer a questão se é presente, passado ou futuro. Chove, choveu, choverá. Então, de certa forma, você consegue conjugar ele de alguma maneira. Então, conseguiu conjugar é verbo também. Ok? Então, ação, estado, fenômeno da natureza é verbo. E aí, gente, os verbos eles podem se dividir de 3 formas. Primeira forma, infinitivo. Vamos trabalhar aqui infinitivo. Infinitivo, gente, ele vai acabar com o quê? Com o R. É o verbo que ainda não foi conjugado. Ele vai acabar com a letra R. É o ar, o o ir. Segura que eu vou falar do por também, mas daqui a pouquinho. Ó.
Então, os verbos podem ser apresentados no infinitivo, sendo classificados em 3 conjugações. A primeira conjugação, gente, vai terminar com o ar. Então, se ele acabar com ar, ele é a primeira conjugação. Cantar, amar, dançar, quebrar, morar, e assim vai, tá? Agora, se ele acabar com o final er, ele vai ser de primeira conjugação? Não, ele vai ser de segunda conjugação. E aí, o que eu posso ter? Viver, comer, descer, caber, roer, e assim vai. E terceira, gente, é fácil, hein? E terceira conjugação vai terminar como? Com ir, sair, cair, partir, parir, subir, e assim vai. Porém, nós temos um outro verbo que termina com o final por, ok? Ou o final por ou o próprio por, ok? Então, nós temos o verbo por e os seus derivados, compor, repor, propor, supor e assim vai. Esses verbos, gente, eles não são de quarta conjugação, porque não existem. Eles são de segunda conjugação, assim como o er. Por que, que ele é de segunda conjugação, gente? Porque ele vem de uma derivação antiga, do verbo poer. Er é segunda conjugação. Então, como houve essa atualização, por, compor, repor, propor, ele continua como segunda conjugação por ter vindo do poer, mas ele não acaba em er, ele acaba em por, ok? Então, resumindo o infinitivo, verbos que terminam em er, se terminarem ar, primeira conjugação, se terminarem er, segunda conjugação, se terminar em ir, terceira conjugação, se terminar em por, segunda conjugação também, ok? Vamos seguindo. Gerúndio. Gerúndio é fácil, gente. Terminou, ó, em ando. Cadê? Peraí que eu me perdi agora. Isso. Vou botar aqui a canetinha de novo. Terminou em ando, endo e indo, gerúndio, ok? Então, ó, cantando, dançando, comendo, descendo, saindo, partindo, caindo, vivendo, comendo, dormindo, dançando. Aí assim vai, gente. Terminou esse ando, endo, indo, gerúndio. Olha o unde, ó. Unde, né? Esse unde aqui já lembra ando, endo, indo. Fácil, mole para vocês não esquecerem. O particípio que é um pouquinho mais chatinho e tem um pouquinho mais de regra, mas não é difícil também não, tá? O particípio ele se divide em 2. Ele se divide em particípio regular, que eu vou te explicar agora. No particípio, ele vai terminar em ado e ido. Não tem edo, ok? Se no gerúndio é ando, endo, indo, no particípio é ado ou ido, ok? Então, o ar vai terminar em amar, amado, cantar, cantado, ok? Quebrar, quebrado, e assim vai. No er e no ir, vai ser sempre com ido. Comer, comido. Partir, partido, ok? Então, o regular é o ado ou o ido. Ado ou ido. No regular. Agora, no particípio irregular, aí, gente, já não tem uma regra definida no final de cada verbo. Porém, naturalmente, ao falar, você já sabe que não termina em ado e ido. Você vai perceber agora, ó. Ele é a forma que não segue a regra geral, tem uma forma própria. Mas você vai perceber que, mesmo não tendo regra, é fácil para você entender que ele é particípio irregular. Abrir, alguém fala abrido? Não fala abrido, fala aberto. Mas é particípio. Só que é irregular porque não acaba em ado e ido. Dizer, dito. Escrever, escrito. Fazer, feito. Ok? Por,
posto, ver, visto, vir, vindo e assim vai, ok? Atenção, porque língua portuguesa o que tem? Tem regra e tem o quê? Tem exceção, ok? Alguns verbos eles possuem duplo particípio, ou seja, eles podem se apresentar no regular ou no irregular, ok? Eu vou te explicar a regrinha daqui a pouquinho. O aceitar pode ser aceitado e pode ser aceito. Entregar pode ser entregado ou pode ser entregue. Enxugar pode ser enxugado ou pode ser enxuto. E o limpar pode ser limpado ou limpo. Mas eu saio usando ele como eu quiser? Não. Tem regra para usar. Eu vou te explicar nesse atenção 2 agora. Gente, quando o verbo for ter e haver, você vai usar o particípio regular. Então, se tem ter e haver, é regular. É o final ado ou ido. Tinha aceitado o convite. Por quê? Verbo ter. Tinha. Se é verbo ter, é regular. É final ado ou ido. Então, se aceitar, é aceitado. Não pode falar tinha aceito o convite. Ok? É erro na norma culta. Tem que usar o particípio regular com o final ado. Agora, se nós estivermos diante do verbo ser ou do verbo estar, nós estamos diante do particípio irregular, ok? E aqui você vai ter que usar a forma que não tenha o final fixo, que aí você vai saber por conta do uso mesmo. Ó. Olha a diferença. O convite, agora, o verbo é foi. Então, se é foi aceito. Você não pode falar foi aceitado. Não, foi aceito, ok? A sala está limpa, porque verbo ser está, o particípio é regular. Tu não pode falar a sala está limpada. Não, é errado, ok? E aqui em cima, como eu falei, verbo ter só pode ser particípio regular, ado ou ido final. Fechou? Tranquilinho? É tranquilo também, ok? Modos verbais, gente. Os verbos, eles podem ser conjugados em 3 modos verbais. O modo indicativo, que vai expressar sempre um fato real, certo ou concreto. Não há dúvida que ele vai acontecer, ok? Eu estudo português. Se é um fato claro, real, notório, certo, concreto. Eu estudo português. Se é um fato real, indicativo. Agora, o subjuntivo ele vai trazer uma dúvida. Né? Pode acontecer, pode não acontecer. Também pode ser um desejo, pode ser uma hipótese ou até mesmo uma suposição. É importante que você estude, ok? É importante que você estude. Ou seja, a gente está trabalhando com um desejo, né? Com uma dúvida. Vai estudar, não vai estudar? Subjuntivo, ok? E por fim, gente, imperativo. Imperativo é a ordem, é o pedido, é o convite ou é o conselho. E não há tempo passado, ok? Pode ser uma determinação, pode ser uma orientação. Imperativo, ok? Estude agora. Pode ser uma ordem ou um conselho, depende do tom, não é isso? Mas é imperativo, não tem dúvida. Não saia tarde da noite. Dependendo do tom, pode ser uma ordem ou um conselho, mas não há dúvida que é imperativo. Então, para a gente não se perder nesse assunto, gente, ó, a gente vai voltar aqui. Cadê? Ó, voltando aqui, ó. Imperativo é fato real concreto. Subjuntivo, dúvida ou hipótese. Imperativo, ordem, convite ou conselho. E atenção, não confunda tempos verbais com modos verbais. O tempo verbal é presente, pretérito e futuro, com as suas subdivisões, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, isso é tempo verbal. O modo verbal é de acordo com a situação, indicativo fato, subjuntivo dúvida, imperativo ordem ou conselho. Ok? Vamos então para o exercício aqui rapidamente, para a gente continuar aqui com o verbo. Rapidamente vamos fazer aqui, ó. Classifique os verbos, gente. Infinitivo, primeira conjugação.
infinitivo de segunda conjugação ou infinitivo de terceira conjugação. Infinitivo de primeira conjugação é o ar. Infinitivo de segunda conjugação é o er ou o por. O por e seus derivados. E terceira conjugação é o ir. Ok? Vamos lá. Falir, final I. Número 3, terceira conjugação. Reter, final er. Número 2, de segunda conjugação. Somar, final ar. A é primeira conjugação, número 1. Avaliar, final ar. Primeira conjugação. Analisar, final ar, também primeira conjugação. Fazer, final er. Segunda conjugação. Sentir, final i. Terceira conjugação. Lembrando que por opor, compor, repor, se for final por ou por sozinho, segunda conjugação, que ele vem do por. Vamos lá, número 2, ó, gente. Infinitivo final R, gerúndio ando, endo e indo, particípio ado, ido, não tem ido, né? Ado e ido, além do irregular, que pode ser de diversas formas. Ok? Então vamos lá, gente. Analisando. Analisando, final ando. Se é final ando, eu tenho o quê? Gerúndio, né? Então, letra G. Participado, final ado. Então, particípio, né? Então, ado e aqui o ando, ó. Ir, final R, infinitivo. Combater, final R, infinitivo. Contextualizando, final ando. Opa, gerúndio. Somado, final ado, particípio. Estudar, final R, infinitivo. Concentrando, final ando, gerúndio. Agido, final ido, particípio. Estar, final R, infinitivo. E ver, final R também, infinitivo. Aqui tem um erro, tá, gente? Aqui é indicativo. Eu botei infinitivo e eu acabei me confundindo, tá? É in para indicativo, S para subjuntivo, in com M para imperativo. Faça o seu dever imediatamente. Antes de tudo, vamos lembrar aqui o que cada tempo verbal ele indica. Indicativo é certeza, subjuntivo é dúvida e imperativo é o quê? Ordem ou desejo. Ok? Vamos lá. Letra A. Faça o seu dever de casa imediatamente, ó. Ordem, né? Tá dando uma ordem clara, então só pode ser imperativo, ok? Então vou botar o IN. Se nós estudássemos mais, teríamos notas melhores. É uma certeza, não é? Tá dando uma certeza. Então é um indicativo. Estudássemos aqui, não é? Está sendo trabalhado. Ele deixou os prazos acumularem esta semana. Certeza, né? Também, de novo, indicativo. Renan, organize todos os seus documentos sobre a mesa. Ordem, pedido, não é? Então, imperativo, com M. Está dando uma ordem.
Espero que você compreenda a gravidade da situação, não é? Pode compreender, como pode não compreender, né? Que você compreenda, há uma dúvida. Portanto, subjuntivo. Nós, aqui faltou um Rzinho, ó, compraremos todos os itens selecionados. Tem uma certeza aí, não tem? Então, portanto, nós compraremos indicativo. Então, só para frisar, ó, gente, indicativo é, só botar aqui outra cor, ó, indicativo certeza, subjuntivo dúvida, imperativo ordem. Opa, foi. Imperativo ordem ou desejo. Show? Vamos agora para o advérbio. O advérbio, gente, ele é uma classe de palavras que ele, primeiramente, ele não varia. Ele não varia. O que é não variar? Não variar é que ele não vai para o plural, tá? Não vai para o plural e não tem gênero. Não varia entre masculino e feminino, ok? Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça. O advérbio, ele não varia. Não tem plural singular, não tem masculino e feminino. Se foi para o plural, se foi para o singular, se tem como colocar masculino e feminino, é outra classe de palavras, não é advérbio, ok? E qual é a função dele? É modificar o quê, gente? É modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, o advérbio muda o verbo? Ele muda o verbo. Ele muda um adjetivo? Muda um adjetivo. Ele muda outro advérbio? O advérbio muda o outro advérbio. Então, essa é a função dele, ok? Ele pode indicar circunstância, ação, estado ou característica. Muito parecido com o adjetivo. Só que o adjetivo, ele modifica o quê? O substantivo, que a gente viu na outra aula. O advérbio, não. Ele, além de não variar, porque o adjetivo ele varia, o advérbio, ele vai mudar o verbo, o adjetivo ou o advérbio, ok? Como eu disse aí, é uma palavra invariável, não sofre flexão de gênero, número ou grau, tá ok? Também não vai aumentativo e diminutivo. Então, gente, tem umas palavrinhas aí que eu coloquei para vocês que são importantes para o advérbio, ok? Vamos lá, ó. Lugar. Aqui, ali, lá, longe, perto, fora, determinando o quê? Lugar, ok? Tempo. Hoje, amanhã, já, agora, cedo, tarde. Tudo muito lógico, tá? Modo. Bem, mal, depressa, devagar. Frisa aqui no finalmente, hein? Finalmente quase sempre é advérbio, hein? Não necessariamente de modo, mas pode ser de outro tipo de circunstância. Mas finalmente, final com a palavra mente, vou até envolver aqui, a chance de ser advérbio é muito grande, hein? Desconfie de advérbio. Verifica se ele varia, se está mudando verbo, advérbio, adjetivo. Intensidade, muito, pouco, mais, menos, bastante, demais. Afirmação, sim, certamente, realmente. Negação, ó, para o não, ó, não, tampouco, jamais, nunca. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente. E aqui tem um exemplinho para cada, tá? Então, gente, é muito tranquilo. Eu vou só, antes de a gente ir para a atividade, vamos mostrar aqui como o adjetivo, aliás, perdão, o advérbio, ele muda o verbo, o advérbio ou o próprio adjetivo. Ó, o documento está aqui, advérbio de tempo. Gente, o que está mudando? O documento ou está? Não, o está. Está mostrando onde ele está. Então, é advérbio, ok? Nós viajaremos amanhã. Nós amanhã não. Viajaremos amanhã. Está mudando o quê? O verbo. Ok? Aqui no primeiro também está mudando o verbo. Ele resolveu o problema
bem, né? Aqui, esse bem é o modo como ele o quê? Resolveu. Não é o problema que é bem, é a forma como ele resolveu. Também está mudando o verbo, ok? Você estudou bastante hoje. Está mudando o quê? O verbo também. Ok? Então, mudou o verbo, é advérbio. Eu certamente irei à reunião. O que é certamente? A ida dele, né? O verbo, portanto, está sendo alterado. Advérbio. Nós não encontramos o erro. O que não aconteceu? O encontro, né? Encontro do quê? Do erro. Está mudando o verbo, advérbio. Talvez o resultado saia logo. O que talvez ocorra? A saída do resultado. Então, é o advérbio, mudando o verbo, ok? Mas ele pode mudar também o adjetivo e o próprio advérbio, e a gente vai ver isso aqui agora. Agora, gente, a gente vai classificar, fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu. Substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo. O jovem, rápido, conseguiu resolver o problema de lógica. A palavra que está grifada é o jovem. Se tem artigo, não é? Só pode ser o quê? Substantivo, não é? O atleta correu rápido. Rápido é um modo, não é? Já dá um cheirinho de advérbio. Vamos conferir que ele está mudando? O atleta rápido ou ele correu rápido, né? Ele correu rápido, né? Então é advérbio. Nós jantamos em um restaurante italiano. Jantamos, não é, gente? Ação, né? Então só pode ser o quê? Verbo. O jantar estava delicioso. Gente, o jantar estava delicioso e muito bem temperado. O que estava delicioso? Jantar, não é? Então só pode ser o quê? Adjetivo, né? Adjetivo. Os alunos acharam o teste. Acharam, é uma ação, né? Verbo. Mariana comprou bastante comida para o acampamento. Mariana, né, gente? Nome próprio. Nome próprio só pode ser o quê? Substantivo. O olhar frio do suspeito assustou os investigadores. O olhar frio, né? O que é frio? O olhar. O olhar, ó, tem artigo, é substantivo. Frio é o olhar, tá mudando o substantivo, só pode ser o quê? Adjetivo. Agora, diferente, ó. O frio desta semana. O frio tá com artigo. Então, aqui o frio é o quê? Substantivo. Vejam, ó. Frio pode ser adjetivo, porque o olhar é frio, né? É um olhar indiferente. E aqui não, aqui é o frio, falando da friagem como substantivo. Percebam que a mesma palavra ela pode mudar dependendo do sentido da frase, ok? Eles cedo perceberam que o plano, gente, o plano é o quê? Tem artigo, não é? Então, substantivo. Olha o artigo aqui. Eu cedo o meu lugar para quem precisar sentar. Aqui não é o cedo de manhã cedo, é o cedo de ceder, ok? Então, eu cedo uma ação, verbo. O professor explicou o conteúdo inicialmente, finalmente, gente. Finalmente, muita chance de ser o quê? Advérbio. Quer checar? O que aconteceu inicialmente? A explicação, né? Então, está mudando o verbo. O verbo muda. Quando muda o verbo é o quê? Advérbio. Inicialmente, advérbio de significa tempo. A clara do ovo é rica em proteínas. A clara está com artigo, só pode ser o quê? Substantivo. Os cientistas trabalham muito para encontrar a cura. Muito. Muito é o quê, gente? Intensidade, né? Deu sentido de intensidade, advérbio. E o que está aqui sendo alterado muito? Trabalham, né? A forma que eles trabalham é muito, é intensa, né? Então, portanto, advérbio. Essa questão aqui da letra N eu vou anular, tá? Porque esse muito aí é pronome indefinido, tá? Então, eu
Ele é pronome, então eu não vou trabalhar com vocês. Foi um erro meu. O motorista agiu mal durante a discussão de trânsito. Mal, gente, como é que fica? Ele agiu mal, né? Mal é um advérbio, é um modo, né? Como ele agiu, está mudando o verbo, portanto, advérbio, ok? O mal da sociedade é a falta de empatia. O mal tem artigo, né, gente? Substantivo. Tem mais? Tem. Nós andamos cerca de 5 quilômetros na trilha. Andamos, né? Ação, verbo. O andar. Olha, aqui, ó, tem que prestar muita atenção. Você vê o final R, você fica doido para falar que é verbo. Mas se tiver o adjetivo, se tiver o artigo na frente, gente, se encontrar o artigo mesmo com verbo, ele é um substantivo. É o andar, ok? É uma derivação imprópria, mas é substantivo. Preste atenção nisso, tá? Se tiver o artigo, mesmo que seja um verbo no infinitivo, ele é um substantivo. Aqui, gente, a camisa velha foi jogada calmamente no lixo. Gente, calmamente está mandando o quê? A locução verbal, né? Foi jogada. Então, portanto, foi jogada. Aliás, calmamente é um advérbio. Finalmente, né? Mente, advérbio, né? Calmamente, a forma como aconteceu, né? Modo. A velha contou histórias fascinantes da sua juventude. E o fascinante, gente, está qualificando o quê? O histórias, né? O tipo de histórias. Então, adjetivo. Ok? Então, só para frisar do advérbio, gente, o advérbio ele vai mudar o adjetivo, o advérbio ou o verbo. Ok? Isso é muito importante para você não esquecer. Se ele estiver mudando o verbo, ou o adjetivo, ou o próprio advérbio, vai ser o advérbio. Refaz as questões aí que vai ser muito importante, ok? Eu vou fazer mais uma bateria de atividades para vocês no terceiro e último vídeo, além de questões de concurso, ok? Então, ó, antes de ir embora, ó, se você quiser ter esse conteúdo, chave Pix, R$2, manda o comprovante, eu te mando o PDF para você fazer. Eu vou acertar esses pequenos erros de digitações aí que aconteceram, ok? Antes de ir embora, gente, não esquece de dar o like, pelo amor de Deus. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí, que é muito importante no meu trabalho, ok? Se vocês não apoiam, acaba não rolando para a gente poder fazer outros conteúdos por aqui, tá bom? É isso, solta o dedo e aí para se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Facebook Português com Eduardo Moura, Instagram Prof. Eduardo Moura, @Prof. Eduardo Moura. Vou ficando por aqui, fique de olho que tem um vídeo 3 aí em breve. Até a próxima, pessoal!